Olá, muito bom dia a vocês que nos acompanham diariamente no Jornal da Gente. O Jornal da Gente está no ar, mais uma edição. Hoje, dia 7 de janeiro de 2020, terça-feira. O Jornal da Gente é um oferecimento da indústria de calçados Dandara. Hoje vamos iniciar o jornal com uma reprodução da TV Tribuna. Padrasto é acusado de matar bebê em Praia Grande. Cruel e até difícil de entender. A mãe está presa por falso testemunho, porque a todo tempo, segundo a polícia, quando ela chegou na delegacia, ela tentou encobrir a ação do padrasto dessa criança. Essa família era de Bauru, estão morando aqui em Praia Grande há mais ou menos um mês. O próprio padrasto e também a mãe da criança levaram esse bebê para a UPA Samambaia. Lá na UPA, os médicos perceberam que a criança ela já estava morta e há algum tempo, e também perceberam uma série de fraturas e machucados na criança. Isso na boca, na cabeça, nos braços, nas pernas, clavícula quebrada. Então, os médicos acionaram a polícia, a própria administração da UPA. A polícia foi até lá para fazer essa ocorrência. Do meu lado está o delegado Comim. Delegado, boa tarde. É um caso até difícil para vocês que estão acostumados, né? O padrasto ele está preso aqui. Como foi? Vocês chegaram lá? O que vocês encontraram? Boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos. Sim, nós fomos acionados uma vez que o padrasto, junto com a mãe, eles levaram essa criança de 1 ano e 3 meses já sem vida e com rigidez cadavérica. Por isso fomos acionados ao local, percebi que a criança realmente estava com múltiplas fraturas, fraturas no crânio, na clavícula, nas costelas quebradas, nariz quebrado, e aí nós conduzimos a mãe e o padrasto para a delegacia, e o padrasto não soube explicar essas múltiplas fraturas, e a todo momento dizendo que a criança brincava normalmente na tarde de ontem, e que ele deu uma mamadeira e pôs a criança para dormir. Porque a mãe disse que estava trabalhando, né? Então o padrasto ele estava com o bebê de 1 ano e 3 meses e até com o irmãozinho mais velho de 5 anos, né? Exatamente. E aí a mãe chegou às 8 horas da noite, foi verificar o sono dessa criança de 1 ano e 3 meses e percebeu que a criança estava gelada. E aí o casal levou até a UPA Samambaia e nós fomos acionados. E a todo tempo o padrasto informando que essas lesões são de quedas, que a criança é acostumada a cair, só que são múltiplas fraturas e ossos quebrados, né? Então eu prendi ele em flagrante delito pelo crime de homicídio triplamente qualificado, né, por motivo fútil, emprego de meio cruel e tortura, e sem chances de defesa à vítima, além da circunstância agravante de ter cometido crime contra a criança. A mãe por falso testemunho. A mãe, ela a todo tempo estava protegendo o padrasto, a todo tempo ela dando versões que não se coadunam com a realidade, motivo pelo qual 3 ou 4 versões diferentes que ela nos deu, eu prendi ela em flagrante por falso testemunho. Obrigada, viu, delegado? Eu vou conversar agora com a conselheira tutelar, a Sueli, ela que acompanha também desde o início esse caso. A criança tinha até mordidas no rosto, né? Boa tarde. Realmente eu fui acionada pelo UPA Samambaia, onde eu cheguei, a criança já estava em óbito. E me avisaram que tinha o irmão de 5 anos, onde eu fui lá, já que a criança estava em óbito, a gente teve que ir à procura da criança poder protegê-lo, né? E a criança estava com algumas marcas pelo rosto. E essas mordidas, os próprios médicos constataram que era mordida, porque o padrasto chegou a dizer que era mordida de cachorro, né? Mas era mordida de pessoas mesmo, né? O padrasto fala que é mordida do cachorro, mas a médica verbalizou para a gente que é mordida humana. Agora, tinha criança de 5 anos, que é o irmãozinho mais velho desse bebê, tá com conselho tutelar agora? Tá, a gente levou ele para a instituição de acolhimento nesse momento, para poder tomar as providências, né? A gente estava tentando localizar a família já chegou, agora a gente vai ver qual é a melhor solução, para onde que a criança vai. Então... Tá ótimo, então. Obrigada, Sueli, pelas informações. Tá aí, então, este caso aconteceu lá na cidade de Praia Grande
Eles eram aqui da cidade vizinha de Bauru e esse caso acabou acontecendo na cidade de Praia Grande, o padrasto acusado de matar um bebê. Também tivemos a Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem com mais de 5 quilos de haxixe. A Polícia Militar Rodoviária prendeu o passageiro de um ônibus que transportava sua bagagem a mais de 5 quilos de haxixe. O flagrante aconteceu na manhã desta segunda-feira, no KM 310 da rodovia 225, em Santa Cruz do Rio Pardo, na região de Bauru. Equipes do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário realizavam fiscalização quando abordaram um veículo que vinha do Paraguai com destino à cidade do Rio de Janeiro. Durante a abordagem, os PMs perceberam que um dos passageiros estava muito nervoso e realizaram buscas em sua mala. Na vistoria foi encontrado um fundo falso contendo 2 tabletes de droga, totalizando 5,3 quilos. Questionado, o homem contou que buscou as substâncias na cidade de Assunção, no Paraguai, para levar até São Paulo. Os entorpecentes foram apreendidos para a perícia e o passageiro preso por tráfico de drogas internacional. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Marília. Então, esse caso aí, os policiais militares rodoviários executaram um excelente trabalho, identificaram aí toda essa droga, 5,3 quilos de haxixe na bagagem desse indivíduo aí que estava dentro de um ônibus. Visitantes da P2 de Pirajuí escondiam drogas. Aí, neste domingo, uma mulher tentou visitar seu marido, preso na penitenciária 2 de Pirajuí, com 100 gramas de maconha escondido no cós da calça. Ela foi flagrada pelo scanner e atuada por tráfico de drogas. Também na P2, outra mulher que também visitaria seu companheiro foi barrada por agentes de segurança ao tentar entrar na unidade com um celular escondido em uma sacola com roupas e produtos infantis. O aparelho também foi apreendido. Então aí essas duas visitantes que foram até lá para visitar seus maridos, né, acabaram aí sendo flagradas com uma tentando entrar com 100 gramas de maconha e a outra com um aparelho celular. Pela primeira vez, drones são utilizados na fiscalização de rodovias. Essa inovação do drone chegou para nos auxiliar aqui na Polícia Militar em diversas operações, tanto emergenciais quanto programadas, procura de indivíduos na mata, monitoramento do trânsito, monitoramento criminal, em diversos números de operações nas quais ele pode ser utilizado. Está aí a inovação, né? A tecnologia, os drones utilizados para fiscalização de rodovias. Torcedores ficam do lado de fora do estádio por falta de vistoria em Marília. Centenas de torcedores do Marília Atlético Clube se frustraram na tarde de segunda-feira e acabaram ficando do lado de fora do estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal e não puderam prestigiar o Marquinhos contra o Tamoão do Maranhão, jogo válido pela Copinha. Os torcedores encontraram os portões dos estádios fechados. O jogo transcorreu com as arquibancadas vazias. De acordo com informações, a medida foi adotada em razão do laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros que venceu e não foi renovado. Então, os torcedores aí que foram até o estádio de Marília, né, o estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, acabaram encontrando os portões fechados em razão do laudo do Corpo de Vistoria, do laudo de Corpo de Vistorias do Corpo de Bombeiros ter vencido aí e não foi renovado. Os torcedores que tiveram que voltar para suas casas. Geladeira da Misericórdia, também na cidade de Marília. Voluntários da comunidade católica Mãe Divina Misericórdia se revezam para ajudar a armazenar a amenizar os sofrimentos de pessoas em situação de rua em Marília, preparando marmitas que ficam disponíveis na geladeira da Misericórdia. A princípio, pareceu estranho uma geladeira e um forno micro-ondas instalados na praça que cerca a igreja São Bento em Marília. No entanto, aos poucos as pessoas foram se habituando, e principalmente depois que o grupo de voluntários da Mãe Divina Misericórdia passou a divulgar os objetivos da medida. Diariamente são colocadas na geladeira cerca de 40 marmitas logo pela manhã. Além da comida,
frutas também são armazenadas nesta geladeira. O propósito dos voluntários é preparar a comida para as pessoas em situação de rua. E muitas vezes os produtos acabam vindo aí através de doações para que as pessoas se solidarizam e levam aí esses produtos nessa geladeira e acaba suprindo, né, as necessidades das pessoas em situação de rua. Tá? Então, parabéns a todos os envolvidos aí nesse lindo projeto. Nutricionista dá dicas para alimentação saudável. Temos também essa matéria muito especial para você aí de casa. Bom dia a todos, nós estamos com a Thaís Moreira. Ela vai nos falar a respeito da forma de você fazer uma alimentação saudável, manter a sua saúde e seu corpo leve, né, através de uma boa alimentação. É isso, Thaís? Vou falar para vocês um pouquinho sobre uma boa alimentação, né? E o que é a obesidade em si, tá? A obesidade em si, ele é um aumento de calorias, tá? E uma diminuição desse gasto energético. Então, tem pouco gasto energético, né? E um aumento muito maior de caloria. Então, o que acontece? A obesidade, ela tem vários fatores de risco, que eu falo, tá? Ela pode ocasionar doenças cardiovasculares, que é do coração, né? Hipertensão, que é a pressão alta, aí, diabetes tipo 2, as dislipidemias, que são colesterol alterado, triglicérides, né, alterada. Então, tem vários fatores de risco. Além disso, diminui a sua qualidade de vida, né, porque o peso atrapalha no nosso dia a dia mesmo. Eu vou falar para vocês algumas dicas, tá, de uma alimentação saudável. A primeira delas, eu sempre falo aqui para os pacientes, saber a qualidade e a quantidade desse alimento. Se você está comendo a quantidade certa, se você está comendo a qualidade dele também correta. Procurar comer de 3 em 3 horas, também que é legal, né? Às vezes você vai falar, Thaís, está corrido o dia, o que eu vou fazer na rua para mim comer? Então, coloca uma fruta na bolsa, algumas castanhas, né? Que aí você já vai estar facilitando para não comer nenhum tipo de alimento errado, né? Procurar não consumir frituras, que a fritura também já é um óleo, já ocasiona um aumento do peso, né, que é a gordura. Procurar fazer as carnes mais grelhadas, refogadas, carne vermelha, de 2 a 3 vezes na semana a gente sempre recomenda, tá? Carnes mais magras, patinho em primeiro lugar, que é uma carne bem sem gordura, tá? Procurar comer mais peixes, frango, né? Se for consumir gorduras de fontes boas, que eu falo, abacate, os azeites extra virgens em saladas, né? Prestar bastante atenção na parte da acidez desse azeite, né? Se ele tem uma acidez legal menor que 0,5 aí, tá? Consumir as oleaginosas, que eu falo que seriam as castanhas, que é uma gordura que o nosso corpo precisa para combater essa gordura ruim aí, tá? Tomar muito cuidado com alimentos embutidos, porque quais são eles, tá? Salsicha, presunto, queijo, mortadela, que alimentos embutidos que eu falo? Queijo, por exemplo, não é todo queijo, é um queijo mais gordo, tá? Queijo prato, queijo mussarela, queijo gorgonzola. Dá preferência para queijos magros, aquele queijo do sítio mesmo, soro mesmo, queijo cottage, queijo ricota, esses tipos de queijo, tá? Às vezes você vai falar assim, mas é mais prático pegar o presunto, o queijo e pôr no pão, enfim. Pode desfiar um frango, atum, né, sardinha, que é uma opção de uma gordura boa. Então, dá para a gente dar uma intercalada legal aí. Tomar cuidado com os alimentos integrais, tá? Que nem tudo é integral, tá? Às vezes, o que está na frente da embalagem não é o que tem dentro do produto. Então, primeira coisa, analisar, tá? Os ingredientes ficam atrás da embalagem bem pequenininho. O primeiro ingrediente tem que ter farinha de trigo integral. Se tiver escrito outro, enriquecida com ácido fólico, enfim, não está 100% integral. Então, já pode trocar o produto, que ele não é integral. Então, tem que prestar bastante atenção nesse tipo aí, tá? Consumir fibras, porque a fibra, além de diminuir o açúcar no sangue, que eu falo que ela tem baixo índice glicêmico. Então, você vai perder peso mais facilmente, o seu intestino vai regular, tá? E vai dar saciedade, vai tirar fome, aquela vontade de comer. Então, a fibra faz isso. Porém, a fibra ela só vai funcionar, né, se você consumir água também, né? Porque você precisa consumir ela para ela ser excretada também pelo seu intestino.
Eu dou um exemplo, farelo de aveia é uma fibra legal que vocês podem consumir no dia a dia. Vai comer uma fruta? Joga uma colherzinha de sopa de aveia por cima. Vai comer um iogurte? Joga uma colherzinha de aveia por cima lá, né? Precisa tomar pelo menos 2 litros de água por dia, que é o recomendado mesmo, né? Suco. Estão com vontade de tomar suco. Dê preferência para sucos naturais da fruta, né, ou polpa. Se for adoçar, prestar atenção. Que tipo de açúcar que eu vou usar, né? Vou usar açúcar cristal refinado? Não, usa açúcar demerara, que é um açúcar orgânico, né? A não ser que o paciente seja diabético, que aí é outro caso, né? O diabético não dá para a gente consumir um açúcar, ele vai ter que consumir um adoçante. Que tipo de adoçante? No mercado tem vários tipos, né? Várias marcas, mas eu vou citar 2 que são os melhores, tá? O stevia, que ele é em pó, tá? Que ele tem um baixo custo, e o xilitol, que ele tem um alto custo, porém também não tem nenhum problema com os 2. É questão de gosto. Por quê? Se for consumir outro tipo de adoçante, ele vai ter um componente chamado, um conservante, na verdade, ciclamato de sódio. Isso, se o paciente for hipertenso e diabético, a pressão vai subir, né? Então não é legal a gente consumir esse tipo de sal aí, né? Nesse adoçante. Então, uma dessas 2 opções é o fundamental, é o melhor que existe aí, tá? E se evitar refrigerantes, pelo consumo do açúcar, né? Do conservante, do corante, porque o refrigerante também tem um certo corante, né? Se der vontade de comer doce, né? Não vai falar que não vai comer doce, vai comer doce. Só que saber escolher esse tipo de doce. Procurar um chocolate com alta porcentagem de cacau. Então, quanto mais cacau, 60%, 70%, 80%, né? Menos açúcar você vai estar consumindo, vai ser o cacau puro, né? Prestar bastante atenção nisso, né? Praticar o exercício físico, que isso é fundamental, de acordo com um profissional de educação física, né? Existe toda uma restrição para uma boa alimentação. Não é a realidade do nosso povo, não é a realidade em geral. Precisa de bastante força de vontade. E não tem um dia da semana, um dia no mês que pode relaxar, que a pessoa pode se alimentar de uma forma diferente, por exemplo, um churrasco, uma festa. Como é que fica? Perde essa qualidade de vida? Não, a gente tem que ter vida também. O nosso corpo, automaticamente, ele precisa de tudo, né? Então, assim, às vezes, Thaís, é o final de semana, vou ter que comer um churrasco. Opta pelo churrasco. Só que tenta comer mais salada junto com a carne, né? Mas eu queria comer um pãozinho francês. Come um pãozinho francês. De vez em nunca, não tem problema. Que nem comentei desde o início com vocês. É a quantidade e a qualidade. Eu tenho que ter noção da minha quantidade. Eu posso comer, desde que eu esteja observando que é só hoje. Amanhã eu já comi, ontem eu já comi. Hoje é outro dia, eu já faço a alimentação saudável. Amanhã posso comer de novo também. Então é assim por diante. Então é um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio aí. Com relação a frutas, pode comer qualquer tipo de fruta? Frutas. O que acontece com as frutas? Se a pessoa é diabética, ela tem que ter um autocontrole, né, em relação às frutas. Tem frutas que tem mais frutose, né, que é o açúcar dela, né? Tem uma pessoa normal que não tenha nenhuma patologia como a diabetes pode comer todos os tipos de fruta, com moderação. Tentar não repetir a mesma fruta no mesmo dia, né? Tentar dar um equilíbrio aí. Thaís, com relação a essa mudança de hábito, uma alimentação mais saudável, a consequência será a perda de peso? Sim. Já mudando os seus hábitos alimentares, consequentemente, você vai ter perda de peso, melhor qualidade de vida, tá? Mais disposição. Então, assim, fez a alimentação certinha, não tem erro. Vai perder peso e vai melhorar a sua qualidade de vida. Gostaria que você deixasse o seu endereço, porque se alguém tiver interesse em maiores detalhes, para te procurar, né? Que aí você poderia orientar melhor e talvez ajudar a pessoa que necessite de algum cuidado diferenciado. O endereço para contato aqui comigo é na Boa Forma, tá? Treinamento funcional, na rua Professor José Lima, 635, Jardim Doutor Luciano, tá? Telefone de contato 14 998 66 5004.
Tá aí excelentes dicas, né, da nutricionista Thaís Moreira. Quero agradecer a Thaís Moreira por essas dicas. Você aí, nesse início de ano, que quer ter uma alimentação saudável, para estar bem com sua saúde mesmo, procure sempre a ajuda de um especialista. Municípios paulistas contarão com o apoio logístico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Durante 2 anos, municípios paulistas contaram com o apoio logístico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e Casa Militar do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, para o desenvolvimento de planos de gestão e gerenciamento de riscos e ações preventivas e emergenciais. Em 2018, o IPT ajudou a Prefeitura de Agudos a esclarecer as causas do desabamento de teto de uma escola infantil. O convênio, em parceria entre o IPT e a Casa Militar, visando propor soluções inovadoras para as prefeituras, ficará em vigor até 2021. As ações serão realizadas em todos os municípios do estado e o plano de trabalho irá contemplar 6 frentes. O convênio da cooperação prevê a realização de vistorias técnicas de campo das partes aparentes de obras públicas, com elaboração de relatórios para cada obra. Então aí o IPT, em parceria com a Casa Militar do Estado de São Paulo, terá aí, os municípios paulistas terão aí o apoio do IPT e a Casa Militar. 40% dos trabalhadores ainda não fizeram o saque do FGTS. Segundo a Caixa Econômica Federal, quase 60% dos trabalhadores já sacaram o benefício, o que dá em torno de 68% dos valores disponibilizados pelo governo. Todos os trabalhadores que fazem parte do calendário do saque imediato, ou seja, aquele saque de até R$ 500, e também aqueles que tinham no dia 24 de julho do ano passado, 2019, em sua conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, um valor de até R$ 998, também fazem jus a receber o saque imediato ou no limite de 500 ou até o limite com o saque complementar de 998. Cerca de 15 bilhões de reais ainda estão disponíveis para saque em todo o país. E os trabalhadores têm até o dia 31 de março deste ano para retirar o benefício, não importando mais a data de nascimento, já que todos os calendários de pagamentos já foram ativados. Se o trabalhador não quiser mexer na sua conta do FGTS, ele não precisa se dirigir a nenhum desses canais de atendimento. Mas se ele quer efetivamente exercer o direito ao saque, ele precisa ir em qualquer um desses 3. Ou no correspondente Caixa Aqui, com a presença do cartão do cidadão e senha, ou então na casa lotérica, também com a presença do cartão do cidadão e senha. Se ele não tiver o cartão do cidadão, mas tiver um documento de identificação e a senha do cartão, ele também consegue sacar na casa lotérica, ou então nas salas de autoatendimento da Caixa, que ele também consegue tirar somente com a senha do cartão do cidadão ou de posse também do próprio cartão do cidadão com a sua senha. Portanto, aí você, trabalhador que tem interesse em fazer o saque do FGTS, você acompanhou aí as dicas e você deve comparecer munidos do cartão cidadão e senha em qualquer caixa eletrônica ou então na agência lotérica você aí pode fazer este saque. Entenda como funciona o fundo partidário. A calculadora trabalha todo ano para fechar as contas. Estamos falando do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o Fundo Partidário, que garante a autonomia das legendas. O fundo é constituído pela arrecadação de multas e penalidades eleitorais, doações, dotações orçamentárias da União e outros recursos financeiros definidos por lei. A divisão desse montante segue uma série de regras definidas previamente. 1% do fundo é dividido em partes iguais para todas as legendas que atendam às regras constitucionais. Os outros 99% são proporcionais ao número de votos da última eleição para a Câmara dos Deputados. A legislação eleitoral determina ainda que 20% dos recursos sejam aplicados na criação e manutenção de um instituto ou fundação de pesquisa e 30% em programas de promoção da participação feminina. O restante é destinado para as despesas administrativas, manutenção de sedes, campanhas institucionais e eventos. A movimentação do fundo por parte das legendas é toda fiscalizada. A nossa unidade, ela faz a análise técnica
de toda a aplicação dos recursos, certo? Nós somos uma instância. Então, daqui, a unidade técnica apresenta um parecer com o apontamento de todas as impropriedades ou irregularidades que são identificadas na prestação de contas e nós encaminhamos ao relator. E o relator leva para o plenário e lá eles vão discutir se aquilo procede ou não, de acordo com o entendimento e a convicção de cada magistrado. A prestação de contas junto à Justiça Eleitoral é um dos pré-requisitos para o recebimento do fundo partidário. Ter o número mínimo de votos estipulados na cláusula de barreira também é outra condição. Nas últimas eleições, 14 partidos não atingiram o percentual. Em 2017 foi feita a emenda constitucional que instituiu alguns critérios mais rigorosos para o recebimento do fundo partidário e participação gratuitamente na televisão e no rádio. 3 partidos se fundiram a outros e passaram a ter direito à cláusula, a ter direito ao financiamento, ao fundo partidário. Bom, hoje, atualmente, nós temos ainda 9 partidos sem direito ao fundo partidário. Até o mês de novembro, o fundo já havia distribuído 722,8 milhões aos partidos. Os dados mensais são compilados e disponibilizados no portal do TSE. Tá aí, então, você aí de casa acompanhou como funciona o fundo partidário. Você de casa sabe os cuidados que devemos ter com insetos no verão? A Nilcian é alérgica a picadas de insetos, principalmente abelhas e formigas, e já passou apuros por causa disso. Dependendo do tipo de inseto, fica um vergão vermelho, assim como se fosse uma bola quente, bem rígida, e coça e dói muito. A picada de inseto, como o da abelha, é tratada como um quadro inflamatório devido à toxina presente no ferrão. Mas dependendo da suscetibilidade da pessoa, ela pode ter uma grave reação alérgica capaz de levar à morte. Nesse caso, é preciso acionar rapidamente um serviço de emergência médica. A reação mais grave, que seria a evolução para o choque anafilático, ela independe da concentração do veneno inoculado. À medida que ele for observando os sintomas, que passarem além desses sintomas locais, realmente deve acionar o SAMU, o bombeiro e se dirigir imediatamente para uma unidade de saúde. O Ministério da Saúde registrou, em 2019, cerca de 18 mil acidentes com abelhas em todo o país. Os dados mais recentes de mortes indicam 48 casos fatais em 2017 por picadas de abelha, 22 por picadas de aranha e 81 por escorpião. Outra recomendação importante é não se aproximar de colmeias sem equipamento adequado. As abelhas são muito sensíveis a barulho, a movimentos, a cheiros, perfumes, roupas coloridas. Então, evitar se visualizar um foco, uma colmeia ou um enxame assim se instalando em algum lugar, procura desviar, não as provoque. A gente procura usar repelente, Tem o repelente em casa, ter sempre à mão, porque isso você vai sair, se você já sabe que vai para um local que é propício a ter esses tipos de bicho, daí você se previne, E tem um antialérgico na bolsa. Isso aí, indicado pelo médico, mas é fundamental andar com antialérgico na bolsa. Dicas muito valiosas, Os cuidados que devemos ter com insetos no verão. Existem muitas pessoas aí que é alérgica a certo inseto e acaba só descobrindo depois que leva a picada. Quero falar também, ontem exibimos aqui no Jornal da Gente o semáforo ali do fim da Quintino. Ele estava cedendo, estava quase para cair e eu e o Edson Roberto falamos ontem aqui no Jornal da Gente e hoje pela manhã nós passamos lá e a equipe da prefeitura estava fazendo o reparo. A haste do semáforo da Rua Quintino foi reparada agora pela manhã pelos funcionários do setor de trânsito de Jaú. Estava completamente torta e corria o risco de cair sobre a avenida. Nós divulgamos isso ontem e agora pela manhã, cedinho, já se encontravam ali os funcionários de trânsito. No local nós conversamos com o encarregado do setor de trânsito, o senhor Hélio, o qual nos informou que a haste se encontra perfeita, pois é de ferro galvanizado e, portanto, não enferruja, além de ter um diâmetro seguro. Segundo o senhor Hélio, a haste do semáforo entortou em virtude que a terra onde está instalada a base chegou a ceder
Em virtude das chuvas, a terra era muito fofa e cedeu. E com isso, houve aquela inclinação da haste. Com providência, aprumaram a haste e fizeram um reforço de concreto no lugar da terra que cedeu. O senhor Hélio nos garantiu que após esse serviço poderemos ficar todos tranquilos, pois a haste do que segura aquele semáforo, ela está em condições de uso e deverá ficar perfeita por muito tempo em virtude do trabalho que está sendo feito de reparos ali. Então esse semáforo ali do fim da Quintino foi reparado, foi feito ali o conserto e o seu Hélio nos garantiu que por muitos anos ainda ele deve ficar ali no local, porque agora foi feito um serviço em torno deste semáforo. Quero agradecer a participação de todos vocês que nos acompanham diariamente pelo canal 4 da NET e também pela nossa live do Facebook, que é o Luiz Carlos Lima, Jéssica Canossa Lopes, Luiz Quinato, Giovana Paraíso, Fernando Henrique, Ellen Caroline, a Lilian, Denilson da Vistoria, Marcelo Alessio, Vinícius Barbosa, Douglas Guilhem, Kleber Conforte, Ironi Santos, Odailza Abreu, Mestre Pezinho e a Jailda e o Gil. A vocês que nos acompanham diariamente, um forte abraço. E você aí de casa, já está participando do nosso sorteio? Ainda dá tempo. A TV Local presenteia você e toda a sua família com uma Super TV Smart LED de 55 polegadas da marca LG. Para participar do sorteio é bem fácil. Basta você curtir a nossa página TV Local Jaú, marcar 3 amigos nos comentários, curtir e compartilhar esta imagem que você está acompanhando na sua tela, que é o post oficial. O sorteio será realizado no próximo dia 13 de fevereiro, às 11h30 da manhã, aqui no Jornal da Gente. Trata-se de um sorteio totalmente eletrônico, então não perca tempo, participe, marque seus amigos e convida toda a sua família a participar. E você poderá ganhar este super prêmio da TV Local, uma TV LG Smart de 55 polegadas, aí para você e toda a sua família. É a TV Local presenteando você. Quero agradecer a participação de todos vocês que nos acompanharam até aqui no Jornal da Gente. Desejo a todos uma excelente tarde de terça-feira e amanhã às 11h30 da manhã temos um encontro marcado aqui na tela da TV Local. Fiquem com Deus, até lá, tchau, tchau.